já parou para pensar se o honrar pai e mãe está sendo praticado dentro da sua casa e dentro da sua igreja? O Junho Violeta deste ano é um alerta urgente sobre a dignidade da pessoa idosa, sobre o cuidado com a pessoa idosa. Nós temos muitos idosos na nossa sociedade e muitas vezes são os filhos que cuidam desses idosos. Mas como nós temos cuidado deles? Nós temos sido negligentes ou estamos escondendo a violência e o abuso invisível desses idosos dentro da nossa casa ou através dos sorrisos, estampados no nosso rosto no domingo e as portas fechadas, temos praticado violência contra os idosos. E são diversos os tipos de violência que esses idosos podem ser acometidos pelos seus familiares e também pelas pessoas da igreja. E hoje nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, vamos falar sobre a dignidade da pessoa idosa, sobre a negligência que acomete esses idosos e também vamos ser a voz então desses idosos que por muitas vezes ficam calados por achar que eles não podem buscar ajuda, que eles têm que sofrer aquilo mesmo porque agora são idosos, estão incapacitados e acham que eles têm que ficar em silêncio. Mas você, mulher cristã, foi chamada e você pode ser a voz desses idosos e também uma pessoa que defende a dignidade dos nossos anciões, porque a pessoa que nos deu a vida lá no ano passado, que fez com que estivéssemos aqui, nós não podemos tratá-los como se não existisse, como se fosse um empecilho ou uma pedra no nosso sapato. Muitos idosos têm sofrido diversos tipos de violência e abusos que muitas vezes são invisíveis aos olhos das outras pessoas. Acham que está tudo bem, que aquele idoso está feliz porque ele sorri quando está na frente dos outros, parecendo uma imagem ali de que está tudo bem. Mas lá no invisível, dentro da sua casa, com as portas fechadas, esses idosos têm sofrido diversos tipos de violência. E as pesquisas mostram que houve um aumento de 30% de violência psicológica dentro dos lares das pessoas cristãs. Isso mesmo, isso é um alerta muito grande para nós, servos de Deus, ou que dizemos ser servos de Deus, porque se estamos negligenciando os nossos anciões, aquela pessoa que a Bíblia diz que nós devemos honrar, nós estamos indo contra a nossa fé. E muito dessas pessoas usam a violência psicológica disfarçada de controle. Não, mas se não fizer isso, ele não obedece. Se não fizer isso, a pessoa é muito ruim. Mas será que nós estamos agindo conforme a palavra de Deus? Sendo responsáveis por nossos idosos agora, conforme a palavra de Deus instrui? Será que a Bíblia nos instrui a ser dessa forma? Agir com violência com os nossos idosos, com as pessoas que nos já ajudaram a estar aqui onde nós estamos hoje? Honrar pai e mãe não significa deixar que os idosos vivam em humilhação ou isolamento sobre o seu teto. A violência psicológica e também o desprezo são pecados, isso mesmo. Se você tem agido dessa forma com seus pais, com seus idosos aí que você está cuidando, lembre-se, se você agir com violência contra eles, você está pecando e você é pior do que um infiel, porque você, como servo de Deus, deve ser testemunha de Cristo Jesus. Você deve honrar, porque a Bíblia te instrui a honrar. Lá em Êxodo fala bem assim: honra teu pai, tua mãe, para que prolongue os seus dias. Se você quer ter vida longa, honre o seu pai, honre a sua mãe, honre os seus idosos, porque esses anciões, essas pessoas idosas, um dia elas fizeram com que você chegasse até onde você está. Elas te orientaram, elas cuidaram de você. E agora você está no papel contrário. Você está no papel de cuidador. Mas nós, mulheres cristãs, somos chamadas para cuidar em amor, em bondade, com paciência, trazendo dignidade à pessoa idosa. Porque muitas vezes você humilha os idosos, faz com que eles sofram violência psicológica. E isso tem deixado essas pessoas entristecidas. E o Senhor Deus não se agrada disso. O Senhor Deus agrada quando você, mulher que serve a Deus, cuida dos idosos em amor, como eu disse, em bondade, porque o Senhor Jesus é amor, o Senhor Jesus é a graça e você precisa transcender essa graça, você precisa, transbordar a graça do Senhor Jesus também no cuidado, porque quando você faz isso, você está mostrando Jesus para as pessoas que você cuida, para as pessoas que você ama, pelas quais você é responsável.
Os idosos têm sofrido outro tipo de violência além da violência psicológica, que é a violência financeira. Isso mesmo. Através das crises econômicas que nós estamos tendo no nosso país, cada vez mais, as pessoas têm pegado e se tornado donas do dinheiro dos idosos. Têm sacado esse dinheiro e com a desculpa de que precisa fazer a feira, que precisa, tem deixado esses idosos sem nada. Isso é violência financeira e é errado, é crime. Se você sabia disso, que é crime você se apropriar do dinheiro de um idoso e não dar nada para ele, você não dar nenhuma condição. E se esse idoso não permitiu que você faça uso desse dinheiro para ele, para benfeitorias para ele, você está errada, você está errando, você está cometendo crime, isso mesmo, está cometendo um crime, porque essa pessoa ela está sendo roubada. Sabia que quando você se apropria do dinheiro do idoso, mesmo que ele esteja sobre o seu teto, você esteja cuidando dele, você tem acesso ao cartão, à conta deles, e se você pegar e se apropriar desse dinheiro, você está roubando seu pai, a sua mãe, e isso é crime, como eu disse. Então você não pode fazer isso. Você, mulher cristã, olha, pegou o dinheiro, ó, comprei os remédios, você vai dar o quê? Satisfação do dinheiro que foi gasto. Você, mulher cristã, que está aí cuidando de um idoso, você vai pegar e sacar esse dinheiro, se for necessário, utilizar, e se o idoso não conseguir mais usar esse dinheiro, ir até o banco, sacar, cuidar do dinheiro, você vai dar o quê? Prestação de contas. Comprei os remédios, comprei a alimentação, mas lá na conta está o seu dinheiro, deu tanto. Não é assim que você faria para outra pessoa que não fosse um idoso que tivesse sobre o seu domínio? Então você ia prestar conta, faça o mesmo, porque assim você honra a Deus, porque a violência patrimonial, você tomar conta do patrimônio de alguém e não dar satisfação é roubo e é crime. Exploração patrimonial também é uma forma de violência contra a pessoa idosa. Nós precisamos falar como cuidar do patrimônio dos nossos idosos, e se você é essa pessoa, você conversa com a pessoa, com o dono, com o idoso que você está usando esse bem, esse patrimônio. Fale, olha, como que é que você pensa, o que você quer fazer, porque se essa pessoa tem condição de ela mesma dizer o que ela quer que faça com seu bem, é isso que você tem que fazer. E nós, mulheres cristãs, devemos entender e saber que quando nós fazemos esse tipo de ação, nós estamos quebrando o nosso caráter cristão. Porque se nós estamos nos apropriando de algo que não é nosso, nós estamos roubando, cometendo um crime, e isso não é um caráter de Cristo. Isso é um caráter do diabo, isso sim, mas não de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo fala que nós devemos prestar conta, que nós devemos cuidar em amor, que nós não devemos nos apropriar daquilo que não é nosso. Então, se você tem agido dessa forma, repense a sua vida. E se você quer ser uma mulher cristã que prospera de forma integral, você precisa resolver essas coisas. Porque muitas vezes você pode estar pensando, eu não sou abençoada, vivo nessa condição financeira bagunçada e não sei o quê, mas se você se consertar, olhar para você, saber que você está com esse defeito, você está agindo com violência contra a pessoa idosa, você está fazendo algo que não agrada a Deus. Então você precisa agora se reorganizar, pedir perdão para o Senhor Deus, devolver aquilo que você roubou, e aí sim você vai agora começar a receber as bênçãos de Deus. Porque o Senhor Deus não trabalha onde há desorganização. O Senhor Deus não abençoa aquele que rouba dos seus pequeninos. O livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, é pior do que o infiel. Então, se você não tem cuidado bem dos seus idosos, das pessoas que estão aí para você cuidar, que não conseguem mais se cuidar e está precisando de cuidado, você está sendo pior que o infiel. Porque se você tem coragem de cometer violência psicológica, patrimonial, financeira contra os seus, quanto mais contra os outros. O que os outros vão pensar de você? E outra, se você quer ser bem cuidada quando você for idosa, então você pense e repense a forma que você está cuidando hoje das pessoas idosas, dos anciãos aí do seu lar, porque os seus filhos, as pessoas que irão cuidar de você, elas estão observando, estão vendo como você cuida dos seus anciãos, dos seus velhos,
você está cuidando. Porque quando você chegar lá, nessa idade, os seus filhos vão cuidar do mesmo jeito de você. Então, se você quer ser bem cuidada, cuide bem hoje. Porque as pessoas vão ver e falar, nossa, ela cuida com amor, ela é bondosa, é carinhosa, é amável. E é assim que elas vão ser também. Porque nós estamos deixando um legado. E o legado é construído hoje, no presente. Porque o legado fala de futuro, mas ele é construído no dia a dia. Essa temática tocou o seu coração e fez você refletir sobre a dignidade e o cuidado com a pessoa idosa. Inscreva-se no canal, deixe seu like nesse vídeo, porque assim nós vamos alcançar muitas outras mulheres e nos tornar um exército de guardiãs dos nossos anciões. E nós, mulheres cristãs, precisamos ter sabedoria para agir em todas as estações da vida. Seja no começo, ali quando gestamos, quando é uma criança pequena, ou ainda na velhice. Nós precisamos da sabedoria do céu e precisamos identificar qual é o nosso propósito em cada uma das fases da vida do ser humano. Sabia que a solidão é a pandemia da pessoa idosa? Muitas mulheres cristãs têm sido negligentes no cuidado com os idosos e ainda deixando que eles vivam dentro do mesmo teto, mas isolados, em solidão, sozinhos. E essas mulheres cristãs não têm colocado em prática a escuta ativa, não têm parado para ouvir os idosos. Às vezes eles vão falar a mesma coisa, não sei quantas vezes para você, mas ouça, também o toque é importante, o abraço, porque tudo isso significa amor, significa carinho, bondade, fazer com que essa pessoa se sinta amada. Mas as mulheres cristãs, os cuidadores de idosos, eles não têm tido tempo, através da correria do dia a dia, tendo que trabalhar. Realmente não é fácil cuidar de uma pessoa idosa, porque, como dizem, ela volta a ser um pouco como criança, Precisa de muitos cuidados, precisa de cuidado quase para tudo. Então, ela precisa de alguém para auxiliar em quase tudo na vida dela. E é muito difícil, é muito cansativo, é exausto, mas nós, mulheres cristãs modernas, não podemos abandonar aquela pessoa que tanto orou por nós, aquela pessoa que nos incentivou ainda quando estava na fase da juventude. Nós não podemos abandoná-las agora que elas estão na velhice, agora que elas estão em um tempo mais lento da sua vida. Então pare, ouça, com atenção, porque é uma coisa que eu observo que os idosos gostam muito, é quando eles encontram alguém que os escutem, que os ouvem mesmo, sem julgamento, sem ficar fazendo perguntas, sem ficar interrompendo. Parar realmente para ouvir. Ouvir seja o que for, uma história antiga que você já ouviu milhões de vezes. Mas ouça, preste atenção, dê esse tempo de qualidade para a pessoa, porque assim você está cuidando, porque você assim está valorizando a pessoa idosa. Você está valorizando o passado, valorizando quem ela é, valorizando esse ser humano tão precioso para o Senhor Jesus. Porque a pessoa idosa, ela é um ser humano, uma alma que o Senhor Jesus ama muito. E você é responsável, porque o cuidado com a pessoa idosa é um ministério que Deus te deu. É um ministério a mais. O Senhor Deus confiou esse ministério importante do fim, da finitude da vida, para que você possa cuidar, para que você possa agora mostrar Jesus, ser testemunha do Senhor Jesus dentro do seu lar, aonde você estiver. Onde estiver uma pessoa idosa, pare, preste atenção, ela tem muito a te ensinar, ela tem muito a te aconselhar. Às vezes só de ouvir uma história você fala, olha, como é importante, olha só, teve algo novo, mesmo que a história seja repetida. Então, tem essa escuta ativa, não é só estar ali também no celular, olhando o celular e fingindo que está ouvindo a pessoa. Não, escuta ativa é você estar olhando para a pessoa, é você estar interagindo com ela, dá um toque, pega no braço, mostra carinho, sorria, porque assim a pessoa vai se sentir importante, ela vai falar, nossa, que maravilha, e ela vai se sentir melhor quando ela passar ali desse momento ali de conversa. E você também chegue durante o dia, quando você voltar para casa ou à noite, fale do seu dia para essa pessoa, peça oração, porque você vai ver como ela pode ser bênção cada dia mais na sua vida. E quando você ressignifica esse cuidado, porque muitas mulheres, elas veem o cuidado com a pessoa idosa como um fardo. Ai, sobrou para mim um fardo. Não, ressignifique, veja como uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, você poder cuidar dessa pessoa. Sim, existem muitos idosos que são muito difíceis,
mas ore o Senhor, peça ao Senhor estratégia e trate com amor, porque quando a gente trata uma pessoa com amor, ela tende também a agir diferente, a mudar a sua vida. Existem outros que não vão mudar mesmo, que são difíceis mesmo, mas se você fizer a sua parte, você sabe que é o seu ministério e às vezes Deus coloca pessoas difíceis na sua vida para tratar você, para fazer você melhor. Quando você vê dessa forma, você começa a orar a Deus com esse objetivo e o Senhor Deus vai te encher, vai te inundar da graça que excede todo entendimento e você vai ter paz e tranquilidade para exercer esse seu ministério tão maravilhoso. O Junho Violeta é um chamado para nós mulheres cristãs e também para nós como igreja de Cristo Jesus não abandonar os idosos. Muitas pessoas também sofrem dessa negligência, desse silenciamento dentro das igrejas. Essa pessoa às vezes trabalhou ali na igreja quando estava na sua fase ativa da vida, mas chegou agora na fase, ali mais tranquila, de idosos que não conseguem fazer muita coisa e muitas vezes elas são silenciadas dentro da igreja. Não recebem uma oportunidade para falar nada, ficam como se fossem invisíveis, porque agora as oportunidades são só para os novas pessoas. E essas pessoas elas se sentem tristes, silenciadas e aí começam a sentir muita tristeza no seu coração, como se não fizessem parte do corpo de Cristo. Mas elas são idosas, Cada partezinha é importante no corpo de Cristo. Seja que esse pedacinho aqui esteja um pouquinho mais velho, mas ele é importante para o corpo de Cristo. E sim, nós podemos fazer o quê? Buscar em Deus sabedoria para que nós possamos incluir esses idosos na nossa igreja, nas nossas reuniões, deixar com que eles falem também, trazer esses momentos de abençoar a vida deles, trazer esses momentos de comunhão junto, incluindo os idosos, as crianças, os adolescentes, os jovens, porque isso vai fazer esse idoso chegar a se sentir mais revigorado, sabe? Agora quando ele está lá só no grupinho de idosos, ou saiu da igreja, foi embora, porque muitas vezes as pessoas nem cumprimentam mais. Mas se você tem uma pessoa idosa ali na sua igreja, abrace, ligue, pergunte como está, porque assim você vai ser uma bênção na vida dessa pessoa. Porque a Bíblia nos ensina em Salmo 92:14, ainda na velhice serão viçosos e darão frutos, irão florescer e dar frutos. Então nós precisamos cuidar dos nossos idosos, saber que sim, o Senhor Deus que diz que na velhice eles podem florescer e frutificar ainda. Então existem trabalhos que podem sim ainda os idosos exercer dentro da igreja, através de todo o conhecimento que eles têm. Pode ser um conselheiro, pode ser alguma coisa, mas se você orar, pedir estratégia para o Senhor, Ele vai te direcionar o que você pode fazer para tornar esses idosos mais ainda abençoadores da vida da igreja, porque os nossos anciões, eles devem ser honrados e não desprezados. Cuidar das pessoas idosas não é uma obrigação só familiar, mas um mandamento que a palavra de Deus nos traz e que nós devemos honrar. O Junho Violeta é um chamado para que nós possamos agora proteger a dignidade da pessoa idosa, para que nós possamos dar voz àqueles que muitas vezes estão silenciados por causa da sua idade. Que sejamos mulheres cristãs, então, que protegem o legado e o patrimônio das pessoas idosas, das nossas famílias e também ao nosso redor. E na correria do dia a dia, como tem sido o seu cuidado com a pessoa idosa? O que você tem feito? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. E se você quer continuar sabendo como ser uma pessoa melhor, uma mulher cristã que prospera de forma integral em todas as áreas da sua vida, assista esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela e que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Até lá!